sou a professora Adriana e vou lecionar para o 7º ano Língua Portuguesa do Colégio Emaús. Não se esqueçam de seguir todas as orientações. Hoje eu irei fazer a correção das atividades que eu passei na última videoaula. Número 1. Releia o parágrafo inicial da reportagem. Com poucas variações, a história é a mesma. Pareço um zumbi. É difícil voltar à rotina. Dormia às 5 horas e acordava às 13 horas. Letra A. Quantas frases há nesse parágrafo? Eu tenho 4 frases. Acompanhem comigo. Com poucas variações, a história é a mesma. Uma frase. Pareço um zumbi. 2 frases. É difícil voltar à rotina. 3. E 4. Dormia às 5 horas e acordava às 13. Quantas frases são nominais, sem verbo, e quantas frases são verbais? Se eu voltar às frases, eu posso perceber que todas têm verbo. Aqui, ó, é, pareço, é, acordava, dormia. Então, todas as frases têm verbo. Então, nenhuma frase é nominal, todas são verbais. Copie no caderno os verbos desse parágrafo. Então, eu tenho é, pareço, é, voltar, dormia e acordava. Quantos verbos você encontrou? 6 verbos. Quantas orações há nesse parágrafo? 6 orações, porque eu tenho 6 verbos. Copie no caderno as frases que têm um só verbo e sublinhe o verbo. Então, aqui, ó, com poucas variações, a história é a mesma. Pareço um zumbi. Então, aqui eu tenho até 2 exemplos, ok? Copie no caderno as frases que têm mais de um verbo e sublinhe os verbos. Aqui ao lado. É difícil voltar à rotina. Dormia às 5 e acordava às 13 horas. Então, os verbos estão sublinhados. 2. Complete as afirmações a seguir de acordo com o que observou na atividade anterior. No parágrafo inicial da reportagem, A. Períodos simples, isto é, períodos constituídos de uma só oração. Então, eu tenho 2 períodos simples. E períodos compostos, isso é, períodos constituídos de mais de uma oração. Então, também eu tenho 2 períodos, ok? Então, são 2 períodos simples e 2 períodos compostos. 3. Releia essas frases da reportagem e copie no caderno os verbos que aparecem em cada uma delas, classificando os períodos em período simples ou período composto. Letra A. É voltar ao ritmo escolar com intermináveis aulas que começam antes das 8 horas, enquanto o dia brilha lá fora e sua cama chama. Não é mole. Então, eu tenho é, voltar, começam, brilha, chama e é novamente. Então, aqui eu tenho um período composto, porque eu tenho mais de um verbo. Mas, quem são os inimigos da rotina saudável de sono dos teens? Então, eu tenho são, que é um verbo só na frase, então eu tenho um período simples, uma só oração. Essa geração está cada vez mais conectada, diz Silvana Leporassi, coordenadora de orientação educacional do Colégio Dante Alighieri. Então, eu tenho está e diz, 2 verbos, 2 orações, período composto. Dormem com o celular ao lado e ficam trocando mensagem com os amigos. Então, tenho dormem, ficam trocando, período composto. Aqui, eu tenho o verbo dormem, de dormir, né? E ficam trocando uma locução verbal. Lembrem-se, locução verbal é considerada apenas um verbo, porque eu tenho o meu verbo principal e o verbo que acompanha, ok? Para Cristiano Nabuco, o coordenador do Programa de Dependência de Internet do Instituto de Psiquiatria da USP, os adolescentes espirram do controle dos pais. Espirram, período simples. E eles não dormem. A internet é um apelo muito forte. Dormem e é período composto. Vamos passar para atividades de frase, oração e período. Leia a tira reproduzida a seguir. Que nojo, você não sabe por onde essa boca andou. Tem razão, já vou lavar. Por quem foi feita a declaração no segundo
quadrinho, para quem foi feita a declaração do segundo quadrinho, a declaração foi feita para a mulher que beija o cão. Quem achou que a declaração era para si? O cão. O que provoca o humor nessa tirinha? O fato de o cão ter entendido que a menina estava só dirigindo a ele e, depois de ter ido lavar a boca no sanitário do banheiro, ou seja, um lugar sujo. Observe como foram organizadas as frases nessa tirinha. Copie no caderno. Uma frase, oração organizada apenas com verbo. Tem razão. Já vou lavar. Uma frase nominal. Que nojo. Uma frase organizada com mais de um verbo. Você não sabe por onde essa boca andou. 2. Leia esta outra tirinha. Desculpe, mas você não vai entrar. O baile é do pijama e você não está com roupa normal. O humor dessa tirinha é que a Joaninha já tem as suas pintinhas e eles apenas colocaram pintinhas no corpo deles. Olha o que eles fazem. O que provoca o efeito de humor da tirinha, eu já até adiantei. O fato de só a Joaninha não poder entrar no baile do pijama, porque os outros insetos pintaram bolinhas no corpo ou usaram roupas de bolinha. E as bolinhas da Joaninha não naturais, as bolinhas da Joaninha são naturais. Portanto, o segurança do baile considerou que ela não estava de pijama. Copie no caderno as orações das tirinhas que formam. Um período simples, você não vai entrar. Eu tenho uma locução verbal que é considerado como que um verbo, então período simples. E um período composto. O baile é do pijama e você está com roupa normal. Então eu tenho o verbo estar e é. Período composto, 2 verbos, 2 orações. Transforme os títulos de notícias compostos por frases verbais em frases nominais. Letra A. Moradores fazem fila em busca de emprego em Santa Maria. Então, como que teria que ficar? Fila de moradores em busca de emprego em Santa Maria. B. Índia vive crise hídrica com 600 milhões de pessoas afetadas. Então, teria que ficar crise hídrica na Índia com 600 milhões de pessoas afetadas. Oferta de milho está 50% maior. Aumento de 50% na oferta de milho. Site reúne conteúdo sobre direitos humanos e crimes contra a humanidade. Conteúdo sobre direitos humanos e crimes contra a humanidade reunido em site. Ou site com conteúdo sobre direitos humanos e crimes contra a humanidade. Então, aqui você transformou o período composto, ou seja, dois verbos, em frase nominal. Transformou o título em notícia composto por frases verbais em frases nominais, ok? As frases ficam até um pouco diferentes, parecem erradas, mas elas estão corretas, tá? Tem como fazer isso. Talvez não em todas, mas nessas houve essa possibilidade, ok? Então, eu vou fazer a correção agora do período composto. Relação de adição e de oposição. Número 1. Copie no caderno as frases seguintes, sublinhe os verbos e separe as orações dos períodos. Depois circule a palavra que estabelece relação entre as orações e classifique relação estabelecida em adição ou oposição. Letra A. Dormia às 15 horas e acordava às 13 horas. Então, dormia às 15 horas, primeira frase. O livro aí nos traz o quê? Ele sublinhou dormia, porque o verbo é dormia, que vem de dormir. E aqui eu tenho a segunda frase. Acordava às 13 horas. Sublinhado, acordava, porque é meu verbo, de acordar. Só que aqui ao meio, aqui bem no meio, eu tenho a conjunção e. Então, para fazer essa frase, eu tenho, para eu ter, né, uma frase com período composto, eu coloco dormia às 5 horas e acordava às 13 horas. Então, eu fiz uma relação aqui de quê com e? Relação de adição, tá? Porque além de dormir às 5, eu também acordava às 13. Então, aqui é o e, que é a minha conjunção. Vocês teriam que fazer o quê? Circular é o e, ok? A mesma coisa nas outras frases. Dormem com o celular ao lado e ficam trocando mensagens com os amigos. Olha aqui, ó, lá em cima.
dormem com o celular ao lado e ficam trocando mensagens com os amigos. Relação de adição. C. Eles não são mortos-vivos, mas ficam com a cara de sono o tempo todo depois de virar a noite online. Então, eu tenho sentido de oposição porque eu tenho a conjunção mas. A D. O aprendizado não termina ao fim da aula, mas continua até enquanto dormimos. Então, eu tenho a conjunção mas. O verbo termina, né? E aqui embaixo continua. E dormimos. Relação de oposição, por causa da conjunção mas. Leia essa tirinha e observe as falas do personagem Manolito, amigo de Mafalda. Está chegando o dia 12 de outubro e é todo ano a mesma história. Composição, tema Cristóvão Colombo. Há muitos e muitos anos, Colombo inventou que a Terra era redonda. Então pegou e começou a martelar a ideia de que a Terra é redonda, mas ninguém acreditava nele. O triste é que no final descobriram que era redonda mesmo. E o coitado nunca viu um centavo de royalty. Letra A. O que as frases escritas em letra cursiva representam na tirinha? As frases representam um texto escrito por Manolito. Ele está fazendo o quê? Uma produção de texto, por isso que está assim. Porque geralmente, como nós podemos perceber aqui nessa tirinha e em várias outras, eu tenho sempre o quê? A letra em caixa alta e não cursiva, ok? Letra B. O que provoca o humor da tira? Converse com os colegas. Bom, sugestão de resposta. O humor da tira é provocado pelo comentário de Manolito sobre o fato de Cristóvão Colombo não ter recebido os royalties por sua ideia que a Terra era redonda. Royalty, gente, tá aqui o significado, é parcela do valor de um produto ou serviço paga à pessoa que detém a patente de uma descoberta, o direito autoral de uma obra, ok? Se você tiver colocado algo diferente, mas que tem um sentido, não precisa pagar, porque isso aqui é uma sugestão. Identifique e copie no caderno um período composto por duas orações. Depois, indique qual é a relação estabelecida pela conjunção que liga as orações. Então, temos aqui embaixo, ó, está chegando o dia 12 de outubro e todo ano é a mesma história. A conjunção e estabelece uma relação de adição entre as orações. Bom, agora vamos passar para os desafios da língua, na verdade. Coesão textual e uso de mas ou mais. Copie no caderno o seguinte trecho de notícia e depois leia-o com atenção. Com chuva e preços mais caros, produtos juninos ainda não conquistaram os clientes. O feirante Antônio de Oliveira, 48 anos, encarava as espigas de milho e o amendoim esperando que o futuro trouxesse mais clientes. A chuva também não está ajudando. Tem pouca gente na feira hoje, mas vai melhorar se o tempo suspender, explicou. Observe as palavras mas e mais que aparecem nesse trecho. No caderno, relacione essas palavras com a ideia que estão acrescentando à frase ou ao termo que acompanha. A. Introduz uma ideia que se opõe à ideia anterior. Então, vai ser sempre pela conjunção mas. B. Acrescenta a ideia de intensidade ou força a uma qualidade expressa. Mais, porque intensidade, qualidade expressa, acrescenta ideia. Vai ser sempre mais. Acrescenta a ideia de quantidade ao termo que acompanha a mesma coisa, mais. Ok? A 2. As palavras destacadas no texto da atividade 1 pertencem a diferentes classes de palavras. Copie no caderno as definições a seguir sobre essas classes de palavras. Então, eu tenho a letra A. Conjunção, palavra que liga duas orações. Pronome indefinido, modifica um substantivo. E advérbio, modifica ou altera a ideia expressa pelo adjetivo. Que palavra destacada no trecho da atividade anterior corresponde a cada definição? Compare sua resposta com a dos colegas. Não precisava fazer essa comparação, nem precisa, nem tem como, né, no momento.
Então, eu tenho mais, que está indicando aqui clientes. Olha, aqui em cima, ó. O feirante encarava espiga de milho e amendoim. Procurou aqui, ó, mais clientes. Então, está se referindo o mais a clientes, ok? Então, é um pronome indefinido, tá? Lembrem que aqui, ó, pronome indefinido modifica um substantivo. E lá em cima nós podemos ver que clientes é um substantivo, mais clientes, ok? Então, você teria que fazer essa relação. Mais caros, advérbio. Então, vamos ver onde que está o mais. O feirante, aqui, ó, aqui em cima, com chuva e preço mais caros. Então, ele está fazendo o quê? Modificando caros, que é o quê? Um advérbio, ok? O que é um advérbio? Modifica ou altera a ideia expressa pelo adjetivo. São palavras invariáveis, tá? E mas conjunção. Vamos ver lá em cima? Mas ficou melhor. Então, essa é até mais fácil. Por quê? Porque nós estudamos muito aqui, nesse contexto, sobre o mas conjunção, que dá a ideia de contrariedade, ou seja, de oposição. Então, é isso que você teria que fazer. Mais clientes, pronome definido. Mais caros, advérbio. E mas conjunção. 3. Leia a tirinha reproduzida a seguir. Como é seu marido, Elga? Forte, gentil, trabalhador, generoso. Mas, sempre há um mas. Questão A. Qual das ideias indicadas nas alternativas da atividade 1 se aplica a palavra mas, dita por Elga? Aqui, ó, a resposta aqui, ó, introduz uma ideia que contraria a anterior. Por quê? Quando ela fala forte, gentil, trabalhador, generoso, ela está acrescentando, dando o quê? Qualidades a ele. Mas quando ela fala mas, é porque provavelmente ela vai se opor a tudo que ela disse anteriormente, ok? Então, mas, nesse sentido aqui, tem ideia de quê? De oposição. Escreva uma palavra que poderia substituir a palavra mas, dita por Elga, sem alterar o sentido da frase. Então, qual conjunção eu posso usar para alterar mas e não fazer o sentido mudar, ou seja, o sentido de oposição? Eu posso colocar porém, entretanto, todavia, contudo. Se você tiver dúvida quando for fazer, é só falar, repetir a frase, ó, forte, gentil, trabalhador, generoso. Mas, forte, gentil, trabalhador, generoso, porém, que vai dar o mesmo sentido. Entretanto, todavia, contudo. Então, quer dizer, quando eu uso essas preposições, elas também vai dar esse sentido de oposição. Quando você for produzir um texto, você pode substituir o mas por essas conjunções aqui também. Você não precisa ficar usando ao longo do seu texto apenas a conjunção mas, para dar o sentido contrário. Pode usar essas também. A que classe de palavras pertence a palavra mas? Nesse caso, pertence à classe das conjunções. Já até havia falado. Qual é o sentido da palavra mas, pensada por Agar? Que palavra ou expressão poderia substituí-la? Aqui, se nós parássemos para pensar, ele diz assim, ó, sempre há um mas. O que eu tenho antes do mas? Eu tenho um, que é um artigo. Toda palavra que eu coloco depois do meu artigo, ela se transforma em um substantivo, mesmo sendo uma conjunção, um verbo, um adjetivo. Se ela está depois de um artigo, sempre ela vai se transformar em um substantivo. Então, aqui você teria que colocar isso, ok? Substantivo. Pode-se afirmar que pertence à mesma classe de palavras da palavra mas, dita por Elga, justifica. Então, quer dizer que não, porque aqui é conjunção, aqui é substantivo. O mas dito por Agar é um substantivo, pois está acompanhado de um artigo, né? O que torna a tirinha engraçada? Bom, eu vou dar uma sugestão. Para mim, o que torna engraçado é que ela fala um monte de coisas boas,
dá um tanto assim de adjetivo para o marido, que ele é gentil, forte, trabalhador. E no final ela vai falar mas. Quando ela fala mas, ela vai falar tudo o contrário do que ela disse anteriormente. Então quer dizer, tudo que ela falou se torna o que? Mentira. Ok? Não é nada disso. Bom? Copie as frases a seguir no caderno, substituindo o quadrado por uma ideia que complete as afirmações adequadamente. Então, como que vocês teriam que fazer? Aqui, ó, letra A. O mas tem valor de conjunção quando liga duas orações. Lembra? Quando eu tenho uma oração que fala algo e na segunda eu vou dizer o sentido oposto, ou mesmo que eu falo assim, gosto de chocolate, mas ele não é tão bom para a saúde, digamos assim. Então, quando eu uso mas, mesmo falando que eu gosto, ele não é bom, ele não faz bem, tá? Então, tem o sentido de quê? De oposição. Então, o mas, ele tem valor de conjunção quando ele vai ligar essas duas orações. Ele é uma conjunção que faz aquela ligação. Se a palavra mas for precedida de artigo, terá o valor de substantivo. Nós vimos até na questão anterior, né? A palavra mais será um advérbio se modificar o adjetivo, ok? A palavra mais, qualificando um substantivo, será um pronome indefinido. Algumas palavras mudam o seu sentido gramatical dependendo do contexto, tá? É isso que nós temos que ficar atentos. Então, se eu classificar essa palavra mas apenas como uma conjunção, nós vimos aqui que aqui ela faz papel de substantivo. Então, isso pode acontecer. 5. Copie as frases no caderno, substituindo o quadrado por mas ou mais, de acordo com o sentido. Letra A. O time venceu, mas os jogadores admitiram os erros cometidos durante a partida. Vou dar uma dica. Toda vez que eu tiver vírgula, depois dela eu vou usar o mas. E se eu não tiver vírgula, eu uso mais, ok? Algumas pessoas condenam os pequenos delitos, mas não reconhecem que os cometem no dia a dia. Você sabe mais sobre esse assunto, mas sabe menos do que eu. Se vocês prestarem mais atenção, vão entender o que estou dizendo. Meteorologia prevê mais chuvas em todo o Nordeste. O carro que acaba de ser lançado é mais potente, mas gasta mais combustível. A pintura encontrada é mais antiga, mas a data não está visível na tela. Você não gosta mais de mim, mas gosto de você mesmo assim. Mesmo de malas prontas e sabendo que não volta mais, ele se despede, mas promete voltar. Segundo especialistas chineses, a montanha mais alta do mundo é menos majestosa do que se imaginava. O Monte Everest, na fronteira entre a China e o Nepal, é de 3,7 metros mais baixo do que as estimativas anteriores diziam. Então, aqui termina a nossa correção. Eu vou deixar essas atividades, esses exercícios da página 91, 92, 93, 94 e a produção de texto da 107. Bom, essas páginas 91 até a página 94 são interpretações de gráficos aos quais nós já estudamos em sala de aula. Essa página 107, que é a produção de texto, vocês terão que fazer em uma folha separada para eu poder fazer a correção quando for solicitado, ok? Eu encerro por aqui e lembrem-se, juntos no caminho certo.